Essa mobilização, ela partiu de um movimento que aconteceu dentro do meu coração. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com esse público idoso e pude acompanhar quais são as dores desse público, né? As dificuldades de identificar que estão sendo vítimas de uma fraude e também a dificuldade muitas vezes de ter familiares que possam auxiliar a esses idosos, porque como eles muitas vezes têm uma dificuldade de quando imprime o extrato do empréstimo consignado, eles não conseguem muitas vezes ler, identificar qual é o banco. Então muitas vezes esses idosos, para conseguir se defender dessa situação, eles vão precisar de uma outra pessoa que esteja disposta, que tenha paciência para caminhar, trilhar esse caminho de descobrir quais são os bancos e conseguir impedir que ocorram esses descontos. Quando a gente fala do aplicativo INSS que vem para facilitar, a gente também diz que ele é um aplicativo até perigoso para o idoso. Como você mesmo citou, às vezes tem uma dificuldade para ler, para interpretar. Aí também entra a importância de uma pessoa que possa auxiliar. Muitas vezes não precisa nem ser um parente, né? Algum idoso que faz parte do seu ciclo de amigos ou que esteja ali perto da tua residência, né? Perfeito. Porque qual que é a situação? Quando a gente conversa com o idoso, olha, é só acessar o meu INSS, ligar 135. O que acontece? Eles têm essa dificuldade, às vezes, de ouvir, né? Pra gente parece tão simples, né? Olha, é só ligar. Só que muitas vezes, quando eles ligam, eles não conseguem entender as perguntas que estão sendo feitas. Então, vai precisar de uma pessoa para estar falando as informações ali e alguém de confiança, né? Então, sozinho é uma missão praticamente impossível. Então, a gente, quanto sociedade, precisa se unir, enxergar essa situação que não existe de hoje, né? É importante a gente estar frisando isso, porque agora está tendo essa comoção, mas não é de hoje que acontecem essas situações de descontos indevidos. E muito se tem falado sobre as associações, mas a OAB quis também fazer uma cartilha de uma situação que nem sempre todos estavam tratando, que é a situação do empréstimo consignado, que também acontece alguns casos de fraudes, né? Porque o empréstimo consignado, só aquele com a autorização do idoso, que é o devido. Se o idoso não reconhece, aquele empréstimo é indevido e precisa de ajuda a esse idoso para que ele possa identificar qual é o banco e fazer as medidas. Por isso que a OAB fez essa cartilha. Nós colocamos tópicos para as pessoas que queiram também auxiliar esses idosos, saibam como fazer e o passo a passo. A partir do momento que ele identificou qual é o banco e que ele não reconhece aquele empréstimo, o primeiro passo é entrar em contato com aquele banco, informar aquele banco pelo 0800, anotar o protocolo. Então ter esse cuidado de fazer esse passo a passo, de anotar o protocolo. Alguns bancos, eles conseguem solucionar. Mas aí, caso não seja possível resolver ali com o banco, aí vem a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência, comunicando o fato, os protocolos e que não conseguiu resolver ali com aquele banco e depois levar ao PROCON. Depois de levar ao PROCON, você também pode procurar um advogado de sua confiança para entrar com o ressarcimento, com a questão da indenização por danos morais, que nessa situação em que é indevido, é o caso que o aposentado deve receber esse ressarcimento. Vale ressaltar a importância deste momento procurar informação segura, né? Nós vimos aí que houve alguns boatos em que eles não são verdadeiros, né? É importante que o segurado saiba onde está acontecendo o desconto indevido e procure o órgão responsável para responder sobre isso, né? Porque o governo federal ele não vai, de forma alguma, resolver sem que ele procure essa ajuda, né? Todo consumidor tem que saber que ele tem que ter esse zelo, esse cuidado de ter essa informação e ir atrás. A gente não pode ficar nesse conformismo de achar que as coisas vão ser resolvidas sozinhas. E nós, quanto sociedade, também precisamos estar atentos a isso, a reconhecer a importância dos idosos, porque se não fossem eles, não teria
não teria a vida, não teria sido passada adiante. Então esse é um momento de comoção realmente social, para a gente poder auxiliar os avós e aqueles que não têm mais avós, os tios mais velhos, se não tiver uns tios, um vizinho. Então esse é um momento de comoção social para a gente se reconhecer quanto sociedade e nos cuidarmos, porque realmente acontecem situações que não deveriam nunca ter existido, mas a gente precisa olhar a realidade com esses olhos ativos, atentos e principalmente desse amparo que os idosos precisam. E esse é um momento que a gente precisa reconhecer a nossa sociedade com essa necessidade de amparo a esse público idoso, que não é só hoje que ele vem sofrendo, né? Tem outras situações, mas no momento, como a gente pode contribuir com a nossa sociedade é com esse conhecimento. Não fique inerte, vá atrás, identifique todos os empréstimos e caso exista algum que você não reconhece, tenha o cuidado de entrar em contato, anotar protocolo e depois ir ao PROCON. Agora falando sobre a cartilha, onde que a pessoa tem acesso a essa cartilha? Nós, aqui da Comissão do Direito do Consumidor, tivemos esse cuidado de fazer a cartilha e ainda estamos organizando para fazer a parte impressa. Por enquanto, apenas a gente conseguiu organizar a cartilha de forma digital. Todos aqueles que precisarem dessas informações, terá lá todas as informações e orientações para conseguir ajudar aos seus parentes, a nossa comunidade como um todo.